Sejam muito bem-vindos a este canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, por mais esse culto ao Senhor que vamos começar hoje. Eu quero introduzir esse culto falando de uma passagem bíblica que se refere ao tempo em que Jesus foi fazer a última ceia, comemorando a Páscoa dos judeus naquela época, antes dele ser morto e depois ressuscitar ao terceiro dia. E a Páscoa, nesse mês de abril que nós estamos vivendo, e não é desse assunto, o assunto é da Páscoa, mas eu não quero falar da Páscoa. No versículo 12 do capítulo 14 do livro de Marcos, diz assim: No primeiro dia das festas dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: Onde quer que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? E então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade. Presta atenção, irmãos. Olha como que Jesus é detalhista e como ele conhece todas as coisas. Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa para onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e pronto ali fazei os preparativos. A Bíblia não diz, e nós não podemos interpretar de alguma forma diferente, se Jesus sozinho conhecia aquele homem que tinha o cântaro, conhecia o homem que tinha um cenáculo que ele preparou, e que poderia ele sozinho ter combinado: olha, a hora que for para tomar a Páscoa, para nós comermos a Páscoa, eu vou mandar 2 discípulos buscarem e procurarem você para você nos ajudar nisso. Eu, particularmente, creio que Jesus, que tinha o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, do Espírito Santo de Deus que habitava nele como homem, e nós estamos falando dele como homem, ele profeticamente poderia ter falado isso: olha, vai lá e procura aquele homem daquela forma. Assim como o Espírito Santo de Deus um dia falou para Ananias com relação a Paulo, quando Paulo estava cego, logo depois da conversão dele, e falou: vai lá na rua direita, na casa daquele homem e tal, e ele deu o endereço certinho. Deus usa a cada um de nós, através do seu Espírito, para mostrar que Ele tem um controle completo de todas as coisas. Então, eu quero que você se prepare o seu espírito, prepare a sua alma, para ouvir essa palavra hoje que nós vamos falar, e que Deus possa usar poderosamente a pastora Raquel, que vai pregar essa mensagem, e que o nome de Jesus Cristo seja muito glorificado, para a honra e glória dEle. Amém? Eu quero introduzir, então, orando com você. Pai amado, eu coloco as nossas vidas no seu altar, que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa compreensão seja aberta e clareada mesmo, que a sua palavra venha diretamente do seu trono. Usa poderosamente essa palavra para que nós possamos compreender esses tempos difíceis que nós estamos passando, no tempo do coronavírus, dessa pandemia que está no mundo todo. Senhor, dê autoridade espiritual, dê autoridade e compreensão a todos os nossos governantes, para que no momento correto e da maneira correta, que esse evento possa acabar definitivamente, Pai. Não permita que o inimigo possa utilizar esta situação de tantas dificuldades, de que eu diria de pré-tribulação, como diz a sua palavra, que nós estamos vivendo. Não permita que esse tempo seja um tempo em que o seu povo seja enganado, Pai. Que nós possamos compreender, e somente nós, como filho de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós, somente nós podemos compreender no Espírito aquilo que está acontecendo, Pai. Mostra para nós, a sua palavra nos garante isso, que nós possamos entender no nosso Espírito todas as nuances desse tempo final que estamos passando na terra, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus Cristo.
Oi, meu irmão querido, você que está aí na tua casa hoje, nesse dia, quero te convidar a se deleitar nos braços do Senhor Jesus. Entrega para Ele todas as tuas tristezas, frustrações, inquietações, tudo que não vem do Senhor, que você nesse momento largue. Deixa que o Senhor te conduza por este caminho, porque na presença do Senhor nós somos muito mais do que vencedores, e nós cremos que nós veremos a glória do Senhor. Amém? Louve junto conosco. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare mais uma vez, só para te adorar. Só pra te adorar E fazer o teu nome grande. e fazer teu nome Nós te grande agradecemos, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Santo Senhor. Aleluia. Diga assim. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há
Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o céu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o céu, para o céu, para o seu louvor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te
te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Chegou a hora dos dízimos e ofertas. Irmãos, na parte de baixo do vídeo vocês vão ver aparecendo o nome da igreja, com o CNPJ, com o número da conta do Bradesco. Anote, faça os seus depósitos. Eu, como pastor da igreja, posso dizer que a igreja tem sido fiel. Mas nesses momentos difíceis, não deixe as coisas de Deus em segundo lugar, porque você, aquele que é um dizimista fiel, que é ofertante fiel, está fazendo uma semeadura, a lei da semeadura. E nós vamos colher muitas coisas. Deus tem nos mostrado que muito breve Ele vai retornar essa igreja presencialmente. Não somente nós, mas todas as outras igrejas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tem um tempo para acabar essa pandemia, e eu creio que será muito breve, porque Deus está no controle completo de todas as coisas, e isso ainda não é o fim. Está próximo do fim, mas ainda não é o fim. Então eu quero dar uma palavra que hoje, surpreendentemente, quando eu pensei, eu abri a Bíblia e ela veio exatamente essa palavra que está lá no livro de Isaías, no capítulo 49. Diz assim, eu vou ler do versículo 15 até o versículo 18, que diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? O profeta Isaías está fazendo uma pergunta. Em outras palavras, a mulher que tem aquele instinto de proteção do filho, até mesmo ela pode um dia esquecer o filho. Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Esta é uma declaração, irmãos. E eu gosto de dizer que quando a gente ora e ora sobre a palavra, essa é uma oração poderosa, porque Deus é fiel. E Ele não pode deixar de fazer aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele falou. Então aqui eu quero
sublinhar esse trecho do final do versículo 15 do capítulo 49 do livro de Isaías. Mas ainda que esta se esquecesse, ou seja, a sua mãe, eu todavia não me esquecerei de ti. E ele continua no versículo 16 dizendo, eis que na palma das minhas mãos, uma figura de retórica, obviamente, eu te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores, ou os teus inimigos, e os teus assoladores sairão para fora de ti. Parece uma palavra profética para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Se entrou algum tipo de coronavírus na sua vida, eles vão sair. Esta é a promessa que Deus está nos dando. Creia nisso e tome posse e creia, seja prudente nessas orientações que a saúde está dando, mas creia, se revista do poder de Deus e da promessa de Deus. E aqui termina no versículo 18 dizendo, levanta os olhos ao redor e olha, todos esses que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos esses te vestirás, como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Faça, portanto, a sua oferta, irmãos, e que Deus continue abençoando cada um de nós para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos orar, então, irmãos, pelos dízimos e ofertas, pelos irmãos que fizeram esse depósito. Senhor amado, eu quero clamar, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós que temos sido fiel à sua palavra. Pai, eu tenho essa semana recebido vários testemunhos de irmãos que estão surpresos que, apesar de todo mundo estar parado, eles estão recebendo, através de um home office, estão recebendo mais dinheiro do que eles receberam no mês passado. Os milagres que o Senhor tem feito com várias pessoas que têm crido no Senhor, Pai. Senhor, nós, como igreja, temos compromissos e estamos atentos a cada uma das facilidades que o governo possivelmente vai nos dar. Mas nós queremos dizer, Senhor, que nós cremos não nas coisas que o governo vai fazer, mas nós cremos no seu poder. E nós, como membros dessa igreja, sabemos das nossas responsabilidades de pagar cada uma dessas nossas necessidades financeiras, Pai. Faça com que esta igreja, a Igreja Batista Manaim, que há 20 anos nunca deixou nenhuma coisa para trás, nenhum compromisso para ser cumprido, que nós possamos continuar mantendo essa igreja com as portas abertas, porque muito brevemente isso vai acontecer na forma presencial. E que nós possamos glorificar cada vez mais e experimentar nas nossas vidas este milagre, que é o milagre da colheita onde nós semeamos, Pai. Nós te louvamos por isso, por cada vida que tem sido fiel aos dízimos, nos dízimos e nas ofertas, como membro dessa igreja, como participante desse corpo de Cristo que se reúne neste lugar, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém. E agora eu quero orar com a pastora Raquel, para que Deus possa usá-la de uma forma poderosa nesta palavra que veio diretamente do seu trono. Pai amado, eu quero colocar a tua serva no seu altar, Pai, e clamar que o Senhor venha usá-la de uma forma, com uma unção especial, vinda do seu trono, Pai. Sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, mas o Senhor, neste momento, tem usado a cada um de nós de uma forma poderosa, porque estamos recebendo informações que são do seu coração, Pai, para o seu povo. E que os nossos corações que vamos ouvir essa palavra possam estar prontos com essa terra pronta para receber essa semente da sua palavra e frutificar cada vez mais para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém. Seja bem-vinda. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estar aqui com vocês mais uma vez, que nos assiste através dessa mídia social, através do YouTube. Se de repente você ainda não fez a sua adesão, nós pedimos que você se inscreva no nosso canal para receber. Temos enviado diariamente o maná que vai te alimentar. Temos enviado os cultos normalmente. As aulas que nós tínhamos aqui na igreja presencialmente, elas também estão sendo enviadas.
afora outras coisas que Deus tem inventado para esse tempo lindo, lindo na presença dEle. Queridos, eu gostaria de começar a falar com vocês sobre uma palavra. O tema de hoje, dessa pregação, ele diz, profetizando a bênção de Deus. Oh, glória a Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos orar? Pai amado e querido, só pelo Senhor, só pelo Teu Espírito, só pela Tua graça. Nós queremos colocar, Senhor, esta pregação para que seja ungida, e aonde o Senhor enviar, seja qualquer que seja o local, o horário que a pessoa estiver ouvindo, que esta semente entre no coração, produza vida e vida em abundância, que os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, totalmente abertos, para podermos enxergar as maravilhas, ouvir o que o Senhor tem para nós e nos apropriar das bênçãos, das promessas que estão escritas na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei ali, morte e vida estão no poder da nossa língua. E aí vem uma pergunta, como é que eu posso utilizar a minha boca para que ela se torne uma bênção, não apenas na minha vida, mas também na vida das pessoas que me cercam? Bênção ou maldição? É isso que vai acontecer dependendo do que eu estiver falando. Mas aí eu preciso saber exatamente como usar a minha voz para saber a vontade de Deus. Porque não é a minha vontade, mas é a de Deus. E qual é essa vontade de Deus? Como saber quais são os planos, quais são os projetos de Deus que Ele tem para cada um de nós? Como eu posso participar, inclusive, como agente, como fazendo a vontade de Deus, mas sendo uma pessoa atuante para que esses projetos, esses planos comecem na tua vida e na minha vida? Como saber? Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero saber. Eu preciso entender para poder te abençoar e ser abençoada por você na minha vida. Então, eu quero começar meditando com vocês. Eu estou colocando apenas como se fossem somente 2 tipos de oração. Você já vai entender. Existem diferentes tipos, mas eu quero falar hoje sobre aquilo que eu estou chamando de oração intercessória. É aquela onde eu peço, eu clamo, eu chego diante de Deus colocando uma necessidade, fazendo um pedido para mim, por alguma outra pessoa. E essa oração, que é a oração intercessória, Jesus fez. Quando você está lendo o livro de João, a partir do versículo 17, ele começa a orar pela tua vida e pela minha vida. É o que está escrito na palavra de Deus. Ele está falando para o Pai, pedindo a Deus que Deus pudesse nos abençoar, mesmo Jesus não estando mais aqui conosco. Mas existe um outro tipo de oração, e que eu estou chamando como uma oração profética. Nessa oração, eu e você é que temos que profetizar, decretando algo sobre a vida das pessoas, sobre a vida de sobre alguma situação que possa estar acontecendo, e também até mesmo sobre Satanás. Eu e você temos essa autoridade. É isso que eu quero estudar com você hoje. Nós recebemos de Deus essa autoridade, e aí então nós podemos fazer esses decretos. E o que vem a ser um decreto? Vou te ler o que está escrito no dicionário online. Decreto é uma ordem, uma decisão, uma determinação legal emitida por uma autoridade superior. Pode ser um rei, pode ser um chefe de Estado, uma instituição, até mesmo uma instituição civil, militar, pode ser feita através de uma instituição religiosa ou uma instituição laica. O que quer dizer laica? Aquela que é do povo. Isso é o que está dizendo o dicionário online. Agora, olha o que fala o dicionário. Quando você abre qualquer dicionário, ele fala assim, olha, é um termo... Decreto é um termo que procede do latim, que quer dizer decretum, é a decisão de uma autoridade sobre a matéria em que ela tem competência.
Então, para uma pessoa fazer um decreto, ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que ter uma competência para falar aquilo. Na Bíblia, quando você está vendo isso, a Bíblia fala que um decreto era uma decisão que carregava o poder de um rei sobre os seus súditos. Quando você está querendo entender isso, nós temos 3 casos de pessoas que realmente viveram, porque Israel tinha sido levado cativo, e nós temos Daniel, nós temos Esther, nós temos Esdras, que foram pessoas que viveram onde o povo de Israel havia sido prisioneiro, e ali eles estavam sujeitos à autoridade do rei daquele momento. E esses 3, apesar de tudo isso, eles ouviam e viam decretos e mandamentos que eram ordens dadas por aquele rei. E enquanto aquele rei estava falando, aquilo lá era movido e carregado de uma tal autoridade que não poderia de maneira nenhuma ser descumprido. Então, nós temos que entender que esses decretos, eles eram mandados, enviados a todos os súditos daquele rei. E aí, aquelas ordens que o rei dava, elas podiam mudar a vida de uma pessoa, mas elas também poderiam mudar drasticamente a vida de uma cidade, de pessoas, ou mesmo de uma nação. É assim que a palavra de Deus fala. Às vezes, o rei falava, mas normalmente esses decretos vinham de uma forma onde eles eram escritos e eles eram selados. Sabe aquela cera vermelha que era colocada para carimbar, e ali vinha o selo do rei, e ai de quem abrisse. Aquilo só podia ser aberto pela mão da pessoa que foi destinada. Agora, nós temos que saber que esses decretos, eles tinham que ser específicos, muito claros, eles exigiam o cumprimento daquilo que estava sendo escrito, ordenado, não podiam ser de maneira nenhuma alterados, eles eram irrevogáveis, e eles eram também, se não cumpridos, passível de morte, aqueles que não cumprissem o que o rei tivesse mandado. Agora, nós temos que entender que o nosso Deus e Pai, Ele também tem mandamentos. Ele também fez decretos aos homens. E é interessante que, quando você está lendo a Bíblia, você vê que até anjos e demônios se sujeitam aos decretos feitos por Deus. Só que nós sabemos que nem todo homem, nem todo ser humano crê nesses mandamentos, decretos de Deus. Um dia, eles vão ser confrontados por Deus, pela posição que tiveram, pela fé ou não desses decretos, desses mandamentos. Aí vem a pergunta, mas e nós? E nós, os que cremos em Deus, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que fomos alcançados pela graça de Deus? Aí a Bíblia disse que nós recebemos, presta atenção, a gente fala sempre isso, mas nós recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. O que isso implica na tua e na minha vida? Vamos trazer para a nossa família? Quando você tem um filho, tudo que você tem, por ele ter o seu nome, ele é teu herdeiro. Então, o que nós estamos dizendo é que porque nós fomos chamados filhos de Deus, eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aí você vai perguntar, bom, mas e o que isso significa? Significa que eu e você temos direito à mesma herança que Jesus recebeu do Pai. Vai guardando e vai orando em cima disso. Nós recebemos uma herança e nós podemos usar essa herança. E sabe o que é coisa linda? Quando você está lendo o livro de Joel, diz a palavra do Senhor, Joel estava profetizando o que iria acontecer. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quando Pedro, logo após a morte de Jesus, estavam ali todos reunidos, Pedro junto com eles, aqueles que conheciam, que estavam buscando, esperando a promessa de Deus, eles estavam reunidos a portas fechadas, e de repente eles veem ouvem primeiro um som, como se fosse um barulho de um vento, e aí pousa sobre eles línguas de fogo, e diz a Bíblia que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E por ficarem cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta numa autoridade totalmente diferente do que ele tinha até então, e por causa desta autoridade, ele faz o primeiro discurso dele. E naquele discurso,
ele começa dizendo: hoje se cumpriu o que estava escrito no livro de Joel. Então nós sabemos que ali naquela descida do Espírito Santo, aqueles homens ficaram cheios, e aquela simples palavra de Pedro trouxe a conversão de 3.000 pessoas. Você já pensou que coisa tremenda? Uma fala. 3.000 pessoas. Ali naquele momento estava começando a igreja de Cristo. Agora não era mais Cristo fazendo, porque ele já tinha morrido, ressuscitado, mas já tinha ido para o céu. Mas agora nós temos a igreja de Cristo sendo levantada para ser aquela geração que faz, que age, que cuida, que cura, que profetiza, como Cristo fez. Tremendo. Tremendo. Nós temos repetido para vocês vezes e vezes nas nossas pregações o que está escrito no primeiro livro de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma outra tradução. Olha aqui, eu e você, tá? Vós sois o tesouro escolhido por Deus, sacerdote real, uma nação espiritual, separada como escolhidos. Você foi escolhido, a dedo, ele te conhece pelo nome. Olha o que ele está dizendo. E ele vos chamou das trevas para experimentar a sua maravilhosa luz. E agora, ele te chama, te reivindica, para que você, como filho dele, como pertencente ao reino dele, pudesse proclamar o caráter de Deus, pudesse falar quem é Deus, pudesse demonstrar as maravilhas que Deus tem para cada ser humano, bastando que ele cresça, que ele creia. Que coisa linda! Isso nós somos chamados para fazer durante toda a nossa vida, a todos que chegarem perto de nós. Sabe, quando você começa a ver isso, você fala assim, espera um pouquinho, então quer dizer que tudo que eu falar, qualquer coisa que eu sonhar, que eu projetar, que eu decretar, isso vai acontecer, Raquel? Só se for vontade de Deus. Se for a sua ou a minha, vai entrar a nossa carne, e aí não é isso. Mas, se aquilo que eu e você estamos falando para as pessoas, profetizando sobre Jesus, estiver escrito na palavra, tiver esse poder do que está escrito, nós temos o aval de Deus. Simples assim. E este é o poder de um decreto. Ele disse que eu e você já temos essa autoridade. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre essa oração profética, ou até mesmo esse decreto profético que eu e você podemos fazer enquanto nós estivermos andando. Pensa aqui comigo, olha, uma coisa é quando você está lendo a Bíblia, e aí você está tomando conhecimento, você lê um versículo, tal, você gosta até daquele versículo, mas há uma diferença. Quando você, enquanto estiver lendo, você fala, Senhor, revela o que está por trás. Eu quero experimentar, eu quero entender, eu quero praticar. Você nota que tem um sentido diferente. Você está pedindo para Deus para que Ele te traga o ensinamento, não só para você aprender, mas para você praticar. E isso agrada o coração de Deus. Conhecendo o que está escrito, crendo que a Bíblia e contém a palavra de Deus, eu e você nos tornamos aqueles agentes de Deus para proclamar, para profetizar as promessas de Deus, não só para nós, mas para todas aquelas pessoas que nos cercam. Sabe o que é isso? É mover numa dimensão diferente. É mover na dimensão da fé, aquela fé que remove montanhas. É isso que nós estamos falando na palavra de Deus. Olha o que está escrito no livro, no 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, porquanto também ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio.
É pelo teu e o meu intermédio que, se nós estivermos orando em cima do que está escrito, nós vamos ter o sim e amém de Deus. Olha que coisa linda. Em outras palavras, é mais ou menos como eu estava dizendo para você, você lê uma promessa, você entende o que ela está dizendo, aí você crê que ali no meio tem uma bênção, tem uma promessa, você se levanta na autoridade do nome de Jesus e reivindica essa promessa para você, para a sua vida, para seus familiares, para a sua casa, para a sua cidade, para a sua nação, colocando o quê? O reino de Deus, trazendo o reino de Deus para que ele possa voltar novamente a fazer parte de todo aquele lugar onde você pisar a planta do seu pé. Não é qualquer coisa, não saiu da minha cabeça, não é qualquer desejo do meu coração ou do teu, não foi a minha vontade, não tem nada disso. Nós estamos respaldados, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus que te dá e me dá esse respaldo para eu poder pedir, orar, decretar e profetizar. É tremendo quando você está lendo isso, você se coloca no lugar de receber aquilo que está escrito, e porque você crê que ali é uma promessa, você fala, é assim, então eu quero. Vou te dar um exemplo sobre isso. É um versículo muito comum. A Bíblia fala assim, muito conhecido, comum não tem nada na palavra de Deus, tudo é maravilhoso. A Bíblia diz assim, olha, crê tu no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aí você vai lá ler, crê tu no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí você para e relê de novo. E de repente você percebe que ali tem uma promessa. Porque com certeza ele está falando que se você crer, ele está dizendo que se você já é salvo, você tem a vida eterna, tudo bem. Mas ele acrescentou uma coisa que ele disse assim, não é só você que eu quero que seja alcançado. Eu quero você, mas eu quero toda a tua casa. A tua família faz parte do plano dele, para a obra dele. Ele está falando para você através deste versículo, que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Como? Você se levanta na autoridade do nome de Jesus e você fala, então, Senhor, obrigado, eu já fui salvo, eu fui alcançada, glória seja dada ao teu nome. Mas pelo que eu estou lendo aqui, Senhor, isso não vem apenas para mim. Eu posso reivindicar a minha casa. Eu sei que os meus queridos, eu sei que os meus filhos, eu sei que o meu marido, se ele não é convertido, você que é um marido convertido, a sua esposa ainda não, eu sei que a minha esposa, nós vamos servir ao Senhor, porque o Senhor está falando que crê tu e será salvo tu a tua casa. Então eu me levanto nessa autoridade, na autoridade que há no nome de Jesus, e eu começo agora a fazer uma guerra. E essa guerra, sabe com quem é? Satanás. Eu agora digo para você, recua, larga minha família, você não tem autoridade sobre nenhum deles, em nome de Jesus Cristo. Essa salvação já me foi dada pelo Deus que não pode mentir. Solta a mente, tira toda essa cegueira, essas escamas que estão impedindo que os meus queridos enxerguem, que eles vejam aquilo que há na salvação, que Deus já determinou para a vida de cada um deles. É na autoridade do nome de Jesus, eu estou te dizendo, Satanás, solta a vida dos meus. Você entendeu o que você fez? Você fez um decreto, dentro de uma oração de gratidão, obrigado Senhor, eu sou salvo, maravilha. Mas você também deu uma ordem de comando, você decretou para Satanás soltar a tua parentela, soltar a tua casa. Você pode falar isso, inclusive, sobre os seus negócios, querido. Por quê? Porque eu e você servimos a um Deus vivo. Eu e você servimos a um Deus que não mente. É isso que está escrito. Nós temos que crer que eu e a minha casa, todos nós seremos alcançados pela graça de Deus. Eu não sei como você foi alcançado. Eu sei que Deus do nada fez um reboliço na minha vida, me atraiu e que eu cheguei na presença dele. Ele só quer a mim? Não.
A bênção vem sobre todos os meus. Isso é um decreto profético, isso é uma oração, onde nós, ao mesmo tempo que levantamos e oramos e levamos a Deus um pedido nosso, mas nós estamos dando ordem àquele que pode, inclusive, impedir de falar: você não tem direito, você não tem poder, porque maior é o que está em mim, em nossa vida, na nossa casa, do que qualquer coisa que você possa fazer, Satanás. É assim que nós temos que entender. Essa declaração vem da palavra de Deus, ela expressa a vontade de Deus. Querido, ela carrega nessa frase, o peso da autoridade divina, porque é a expressão do próprio querer de Deus. Você entende isso? Que coisa linda! E não só para a minha vida, para a minha família, para a tua vida, para a tua família. É isso que a palavra de Deus fala. É isso que eu e você precisamos entender. O Espírito Santo vem, transmite para você uma verdade, através do teu espírito, uma verdade do que está escrito na palavra. Você crê, você se apropria, e você agora pega aquilo e fala: ah, já entendi, Senhor, agora eu tomo posse, Sabe, na verdade, no fundo, o que eu e você estamos fazendo, nada vai ser mais do que o conhecimento da intenção do coração de Deus que está sendo revelado. Senão eu vou simplesmente ler. Eu passei por aquela passagem: crê tu no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. E por muito tempo foi isso mesmo. Eu falava: nossa, eu estou salva, glória a Deus. Mas é que de repente aquilo salta para você e você verbaliza. Você entende que ali naquela palavra ela está escrito e você faz como uma forma de proclamação. Eu creio, nenhum deles vai se perder. É porque está escrito. No fundo, eu e você estamos nos alinhando com a palavra de Deus. Posso te dar um exemplo disso? Você lembra daquela passagem que está no livro de Ezequiel, capítulo 37? Famosa também, conhecidíssima passagem, porque ela fala sobre o vale dos ossos secos. E eu te convido para que depois que acabar toda essa pregação, você vá lá e leia essa passagem no capítulo 37 do livro de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 14. Naquele momento, Ezequiel é levado, é o próprio Deus falando com ele, e de repente ele fala: o que vês? Vejo um vale de ossos secos. E aí o Deus começa uma conversa com ele e fala assim: por acaso esses ossos, claro, eu estou usando o meu linguajar, por acaso esses ossos poderão reviver? Ezequiel: tu sabes. Como reviver? Tu sabes. E aí ele fala: profetiza a esses ossos, profetiza. E conforme Ezequiel, usando da autoridade que Deus estava dando para ele naquele momento, ele abriu a boca e, em concordância, Deus já tinha falado: profetiza. E ele começou a profetizar, ele começou a decretar aquilo que já tinha sido falado por Deus. Mas você vai falar: mas ali Ezequiel ouviu, querido, o que está escrito na Bíblia foi falado por Deus. Você precisa se apropriar disso, para que você entenda que para cumprir o plano de Deus, você e eu somos o canal que Ele escolheu para que a gente possa abrir a nossa boca e falar: seja feita a tua vontade. Não é a minha, é a dele. E aí, é como se nós estivéssemos dizendo assim: amém, assim seja, Pai, assim seja. Eu uso a minha boca, eu uso a minha voz, eu estou produzindo vida, eu não estou produzindo morte, e eu estou produzindo também a tua vontade se cumprindo para cá, para este mundo, para este momento. Não o que eu quero, não a minha vontade, mas o que tu queres. Sabe, não é qualquer pedido, não é, principalmente, você tem que entender uma coisa: nós não estamos determinando nada para Deus. Nós não estamos determinando. Nós recebemos dele uma promessa e nós nos apropriamos dessa promessa, e por causa desta promessa, nós começamos a abrir a boca. Qual é o vale teu que está seco?
É a parte de finanças? É um projeto? É o teu casamento? É um filho que ainda está nas drogas? Meus filhos são ensinados de Deus. Recua, Satanás, você não tem direito, porque Deus não mente. E eu não vou olhar da maneira como eles estão agora. Eu sei que o meu Deus, o meu Redentor que vive, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu sei que Ele vai ser alcançado. Como? Eu não sei. Deus vai dar ordem aos anjos, vai fazer com que apareça alguém para pregar para ele, vai levar, mover o que for preciso, mas vai ser alcançado. É o que está escrito na palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, queridos. Aí você vai pensar assim, né? Mas tem tanta gente, tanto cristão que faz esses decretos proféticos e falando, vai acontecer, vai dar certo. Eu não sei, eu não entendo dessa maneira. Eu não entendo, porque o decreto profético que existe tem que estar respaldado. Tem que estar respaldado na palavra. Não pode ser simplesmente o teu desejo e o meu desejo, simplesmente, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma loja, eu quero... Queridos, isso daí é o primeiro tipo de oração. Senhor, meu desejo é ter isso, Pai. O Senhor pode me dar isso? Isso é uma oração. Você está pedindo a Deus. A diferença do que eu estou falando agora, eu não estou usando Deus. Deus não é uma varinha mágica que tem que fazer tudo o que eu quero, um plano perfeito de saúde que tem que me dar tudo o que eu quero. Não é isso, querido. Nós estamos dizendo que nós estamos crendo que Ele vai revelar qual é o plano, a vontade dEle, e ela vai se cumprir. Eu não estou falando de pensamento positivo, eu não estou dizendo, vai dar certo. Você nem sabe o que vai dar certo. Deixa eu te contar uma coisa louca que uma vez aconteceu comigo, logo no início da minha conversão. Eu estava numa reunião e uma pessoa chegou para mim e falou, você pode orar por mim? Claro, posso. Eu queria pedir uma coisa, tá bom, o que você quer orar? O que você quer que eu ore por você? Eu queria que Deus matasse meu marido, porque você não faz ideia como ele é. Agora, claro que eu não orei por ela, mas eu fico te perguntando, se uma pessoa entra na igreja e ela está totalmente errada no seu raciocínio, no seu pedido, querendo usar para o seu próprio proveito, para a sua própria vaidade, sem parar para perguntar para Deus, sendo movida por um temperamento impetuoso, sendo movido pela carnalidade, às vezes é até o diabo soprando, como nesse caso. Você acha que eu aqui em cima, que eu estou dizendo, vai dar certo, continua crendo, o que essa pessoa vai pensar? Ela vai achar que eu estou concordando com essa malignidade dela? Nós temos que tomar muito cuidado, querido. Sabe, o exemplo para isso, sabe onde você lê? Jesus. Jesus, ele estava orando, e ele estava sabendo, ele já ia ser entregue. Ele clama a Deus, ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Que humildade é essa? Está cheio de crente correndo atrás do prejuízo, porque achou que Deus tinha obrigação de dar aquilo que ele fez, aquilo que ele pensou, aquilo que ele queria naquele momento. Pensamento positivo. Vai dar certo. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer? É assim que nós estamos nos alinhando com a palavra. E assim nós vamos falar, como Jesus falou, não o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Você entende essa diferença? Sabe, não é o teu emprego, o meu emprego, não é o meu querer, não é... Tudo tem que ter o plano de Deus. Ele tem que estar centrado na tua vida. Muitas pessoas, abrindo a boca e pedindo para Jesus entrar, se arrependendo mesmo da sua vida passada. Muitas pessoas têm em Jesus o seu Salvador, mas não o Senhor. Senhor é aquele que fala, você ouve. Muito bem. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Isso representa-se, Senhor. Mas nós temos que ver que
Isso é a imaturidade que muitas vezes existe no meio do povo de Deus. Eles estão pedindo coisas para o seu próprio proveito, não o que está escrito. Você quer que a sua resposta, que a sua oração seja atendida? Pai, está escrito. Olha o que o Senhor escreveu aqui. E a Bíblia tem que ser totalmente prática. A religião, religar, é o sentido de religião, é aquilo que está religando, mas religião, se ela não for prática, se ela não trouxer para a tua e para a minha vida um caminhar modificado, diferenciado diante de Deus e diante dos homens, ela não serve para nada. Então, nós temos que dar um exemplo prático naquilo que está escrito, a palavra de Deus, para que você possa entender. E eu vou com você agora para o Salmo 112. Eu vou começar a ler o versículo primeiro, só para a gente ir caminhando junto e você entender como é você, dentro da palavra, se apropriar aquilo que é para você, mas também se levantar com uma oração profética, um decreto profético e abençoar aqueles que te cercam. Vem comigo, olha que lindo. Salmo 112, capítulo 112, versículo 1. Ele começa assim, ó. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aí você pode dizer o seguinte: como eu temo a Deus, como eu quero obedecer a Deus, eu sou uma pessoa bem-aventurada, eu sou feliz, a bênção de Deus está sobre mim, glória a Deus, é o que ele está dizendo. É porque eu temo os mandamentos de Deus, a palavra me garante que eu sou abençoado. Essa bênção está sobre mim porque eu temo a Deus, é o que está dizendo. Passa para o versículo 2, olha que coisa tremenda. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Eu declaro que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, eles são e serão abençoados. Está escrito, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. É o que está dizendo. Porque Deus um dia me salvou, porque Deus me justificou. Eu sou abençoada, mas também são abençoados os meus filhos, netos, bisnetos, é o que está dizendo. A minha descendência vai fazer diferença nessa terra. O que eu e você estamos fazendo? Profetizando bênção sobre eles. Nós estamos abençoando ao mesmo tempo que isso é uma oração, que nós estamos entrando na presença de Deus, em cima da palavra de Deus, e nós estamos concordando, é isso mesmo, a minha geração vai ser abençoada, e vai fazer diferença. Eu vou mais um versículo, no versículo 3 desse mesmo salmo, está escrito assim, ó, na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aí você, lendo isso, a prosperidade na minha casa. Ele está dizendo prosperidade e riqueza. Então você fala exatamente, porque eu fui justificado, porque eu temo a Deus, porque eu tenho prazer nos mandamentos de Deus, eu sei que haverá prosperidade para minha vida. Eu sei que Deus pode e vai suprir cada uma das minhas necessidades básicas. Prosperidade diz respeito àquilo que eu e você precisamos, é o básico. Só que é interessante porque esse versículo, ele está dizendo, na sua casa, a prosperidade e riqueza. É que a gente tem a tendência de achar que riqueza é só dinheiro, né? Oh, queridos, quantas coisas estão incluídos nisso que quer dizer riqueza. Quanta coisa. Riqueza de relacionamento, vida em abundância, riqueza
até mesmo na tua saúde. Nós estamos tendo que pegar tudo, não pega só um pouquinho, não. Pega tudo aquilo, declara isso, há prosperidade na minha casa. Esse coronavírus está aí, e nós não sabemos como nós vamos pagar as contas. Senhor, o Senhor sabe, nós estamos sem receber nada. Pai, nós estamos preocupados, mas está escrito: na minha casa, há prosperidade e riqueza. E eu não estou falando isso que você está dando ordem para Deus, eu volto a repetir, é que está escrito, e o nosso Deus não mente, entendeu? Você entendeu o que é se apropriar da palavra? Você entendeu o que é que você caminhar pela sua casa e você ficar dizendo: na minha casa há prosperidade e riqueza, porque o meu Deus assim disse, eu me aproprio disso, e é porque Ele me justificou pela minha fé em Cristo Jesus. Essa minha justiça, ela não é válida somente para o aqui e agora, para esse tempo onde eu estou na terra, porque ela está dizendo: a minha justiça vai permanecer para sempre. E isso é vida eterna. Nós fomos justificados, nós somos justos, e nós vamos continuar justos lá com Ele, aonde Ele estiver, e nós vamos estar também. Entendeu? Não é tremendo isso? Não é tremendo? Eu oro a Deus para que essa revelação entre no seu coração do jeito que ela entra no meu. Enquanto eu estava escrevendo, aquilo lá borbulhava dentro de mim, porque eu falava: meu Deus, nós precisamos aprender isso, a tua igreja, teu povo, teus filhos, nós precisamos andar, porque nós estamos entrando numa nova etapa, querido, uma nova etapa de guerra espiritual. Os tempos são maus, o diabo tem se levantado contra o povo de Deus, contra a nação. Quanto mais pessoas ele puder levar junto com ele para o inferno, ele vai tentar, mas você vai dizer: aqui na minha casa não. Olha o sangue do Cordeiro nos umbrais desta porta, não vai entrar. Eu estou te dizendo, Satanás, rua, fora, aqui você não fica. Entendeu? É muito lindo. É tremendo. Você está profetizando sobre a tua vida, você está profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família, você está profetizando sobre os seus familiares, você pode profetizar sobre a tua igreja, os seus negócios, você pode profetizar sobre a nação, você pode profetizar sobre as enfermidades que muitas vezes ficam tentando roubar a nossa paz. Nós servimos a um Jeová Jiré, o Deus que cura. Jeová Rafa é o Deus que cura. O Jiré é aquele que tem toda a provisão. Você entende? Que coisa linda. Olha, vou terminar. Olha que coisa gostosa, gente. Olha o que está escrito nesse Salmo 112, no versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. E aí você pode dizer: porque a minha confiança está no Senhor, a minha confiança está em Ti, eu não aceito essas más notícias. Quantos de nós já recebemos aquelas notícias? Olha, é terminal, não tem jeito. Agora, a má notícia é só esse vírus. Mas quantos de nós já não recebemos? Não tem cura. Eu recebi essa má notícia, dizendo que a minha filha não tinha cura. Vai morrer até os 15 anos, no máximo vai sobreviver, mas vai ficar epilética, não vai... Naquela época eu não entendi o que eu sei hoje. Naquela época Deus estava me atraindo, mas agora você conhece, você tem uma quantidade enorme de Bíblia, você pode ter a Bíblia que você quiser. Queridos, eu peço para vocês e eu oro a Deus sobre isso. Não fique simplesmente se alimentando nos domingos, nos cultos. Nós estamos mandando um maná diário para vocês, mas nós queremos que você mesmo tenha sede e fome de Deus. Nós queremos que você mesmo crie o seu maná diário, pedindo para Deus trazer uma revelação dentro da palavra, porque aquilo vai te alimentar. Nós precisamos que todos, sem exceção, todos sejamos crentes maduros. É o que está escrito na palavra de Deus. É porque os nossos olhos estão fixos, estão confiantes no único que pode me salvar. É o que estava escrito no Salmo 112, 7. O meu coração não vai ficar preocupado, dividida a minha mente,
preocupação, é ocupar a mente antecipadamente. Eu não me atemorizo, eu não quero nem mais ver notícia. Eu não quero nem mais ouvir o que está sendo passado pela mídia. Não dá mais, queridos. Você tem que ver e ouvir o que está escrito na palavra. Isso gera a tua segurança. É porque os teus olhos estão fixos naquele que pode todas as coisas. O único que pode te salvar e me salvar é que eu não vou temer uma notícia. Não, mas vai ficar por o ano inteiro, ninguém vai sair de casa. Eu não temo mais notícia. O meu Deus é aquele que nos surpreende. Ele pode, de uma hora para outra, falar, basta. E na outra semana, está tudo acontecendo. Mês que vem, tudo aberto, tudo funcionando. Eu não sei como ele vai fazer, mas os meus olhos estão fixos nele. É isso que eu e você temos que fazer. Vou te levar para mais um salmo. Salmo 68, versículo 19 e 20. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é Deus libertador. Com Deus está o escaparmos da morte. Esse salmo só está escrito assim, ó, escaparmos do coronavírus. Você pode pôr o nome que você quiser, mas aqui ele está dizendo, o nosso Deus é Deus libertador, com Deus está o escaparmos da morte. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor já levou meu fardo. É o que está dizendo. Bendito seja o Senhor que de dia a dia leva o nosso fardo. Você está carregando um fardo, você está ficando preocupado, você está ficando tenso porque você quer. Porque você pode lançar sobre ele a sua ansiedade. É o que ele está dizendo. Senhor, o Senhor leva dia a dia o meu fardo. Sabe, lembra daquele versículo? Ele está dizendo, basta ao dia o seu próprio mal. Querido, Deus não pede para você pensar no amanhã, como eu vou pagar, como eu vou fazer, como eu vou viver, como vai ser. Ele não pede. Ele falou, viva o hoje. O amanhã, deixa que vai trazer o seu próprio cuidado. Você só tem que dar conta para Deus do hoje. Passado já aconteceu, você não pode mudar o que já aconteceu. Futuro não aconteceu, você nem sabe o que vai acontecer. E está cheio de gente só ansioso, preocupado. Nós temos que entender que o que ele está dizendo, ele leva dia a dia o seu fardo e o meu fardo. Glória a Deus! Ele já levou teu fardo, tua ansiedade, teu medo, a tua preocupação, ele já levou. Ele já levou porque ele é a tua salvação, ele já levou. É isso que nós temos que entender, que se nós tivermos que passar por alguma coisa, o plano é o dele. Não vai ser como eu e você queremos, o plano é o dele. Mas não esqueça, o plano dele é bom, é perfeito e é agradável. Teu Deus é bom, teu Deus é bom. É o que ele está dizendo. Então você se levante na autoridade do nome de Jesus e fala, Satanás, recua, recua. Eu não quero mais ficar pensando essas coisas. Eu rejeito. Olha só. Uma coisa é o que Satanás está lançando na tua cabeça. A outra coisa, totalmente diferente, é você pegar aquilo e continuar remoendo e aumentando e fazendo daquilo um terror. Então você diga, eu rejeito esses pensamentos, eu rejeito esses sentimentos, eu rejeito as minhas vontades que são naturais, carnais, e eu quero dizer agora, seja feita a sua vontade. Eu não aceito mais as tuas mentiras, Satanás. Eu não aceito mais você trazer acusação contra o meu Deus, dizendo coisas como se ele fosse bom, não estava deixando. Queridos, Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele te ama, ele me ama. Se coloque na mão dele e deixa ele cuidar de você, deixa ele cuidar da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, dos teus familiares, de tudo. Tudo está na mão dele. Se você o chamar para ser Senhor, é o que a palavra de Deus diz. É ele que controla agora a sua e a minha vida. O que nós temos que fazer? Aprender a descansar,
Aprender a se apoiar na palavra de Deus. Aprender a orar de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais sensata, no sentido de dizer, não, o bicho está me trazendo canga, o bicho está trazendo mentira. Eu não quero, eu não vou ficar ouvindo isso. E procura dentro da Bíblia aqueles versículos que vão te alimentar. E por causa deles, fiquem remoendo, escreva. Eu não sei como vai ser na tua vida. Uma coisa que me ajudou muito, logo que nós nos convertemos, eu fazia diariamente cultinho com os meus filhos. Eles eram pequenos. E aí, Cainho tinha 6, Thalita indo para 5, 4,5, quando ela foi curada, e a Rebequinha tinha acabado de nascer. Aquele cultinho a gente fazia diariamente. Eu não sabia nada da Bíblia. Cada dia eu pegava um versículo que eu achava bonitinho e eu ficava mastigando durante o dia. Aí chegava às 5:30 da tarde, dava banho neles, sentava com eles, e aí pegava um versículo. E a gente ficava conversando sobre um versículo. Um versículo. E depois, no final da semana, eu às vezes brincava, qual foi o versículo que você lembra dessa semana? Um versículo. Cada um tem uma estratégia. Aquilo me alimentou profundamente. Eu pensava que eu estava ajudando a eles. Não, aquilo estava fazendo bem para mim. Sabe por quê? Porque eu estava aprendendo a me apoiar na palavra. Eu precisava crer, como eu não conhecia o que estava escrito, eu precisava crer. E você precisa crer, confiar e se apoiar na palavra de Deus. Se está escrito, Ele pode fazer. Se está escrito, é muito simples. A parte de Deus é dar. A nossa é receber. O que eu estou propondo aqui para você, nesta hora, neste culto, receba. Receba a bênção que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Receba, se aproprie, se levante como o guerreiro que você é. Você faz parte de um exército que está sendo levantado nesses últimos dias para poder fazer a proclamação do reino, para falar das virtudes daquele que te transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que a palavra de Deus diz. Decrete. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pegue os salmos. Nos salmos está cheio de palavra maravilhosa. Se aproprie. Salmos, a maior parte são orações. Se aproprie, levante, fique falando, mas eu creio. Mesmo que no começo você seja tímida, não consiga, não importa. Vai ouvindo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Vai ouvindo. Uma hora ela vai produzir dentro do seu coração raiz, ramificação, e você vai estar firmado na palavra. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Vamos orar, queridos, vamos orar decretando sobre, não apenas nossa vida, nossa casa, nossa nação, nosso presidente, nós precisamos orar pelos aqueles que nos governam. Eu não estou falando de plano, de partido. A Bíblia diz para nós orarmos por aqueles que são os governantes, para que tudo vá bem para nós. É isso que eu e você precisamos fazer. Então agora, oh, aleluia. Pai, a tua palavra é linda. Ela nos motiva, ela nos ensina. Senhor, ela arranca de nós conceitos errados. E como nós precisamos disso, Senhor, porque os dias são maus. Porque nós precisamos entender, Pai, o que o Senhor tem para nós. Há uma herança naqueles que são chamados filhos de Deus. Há uma herança, Pai, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Oh, glória a Deus, Senhor, isso tem que ter uma revelação do Senhor. O que eu estou herdando, o que eu recebi do meu Pai, qual a herança que Ele tem para mim. E eu quero entender, Senhor, o papel que eu tenho, e que cada um que o Senhor está fazendo assistir esta pregação, qual é o papel que nós temos nesses últimos dias, como o Senhor quer nos usar, quais os decretos proféticos que nós vamos fazer, não somente sobre nós, sobre os nossos queridos, nossos familiares, nossa nação, não somente isso, Pai, mas nós queremos, Senhor, implantar o Teu reino, através da nossa fé, através da nossa disponibilidade. Senhor, eu não tenho
tenho bem algum em mim. O Senhor sabe disso, Pai. O Senhor sabe disso, Senhor. O Senhor foi buscar e eu não entendo a tua maneira de escolher. Mas já que fez, agora eu quero. Quero tudo que o Senhor tem para me dar. Senhor, que cada um entenda que isso não é soberba, isso faz parte do teu plano. O Senhor está disponível. É como se o Senhor pegasse um presente e falasse: toma. Vai depender de você levantar para vir buscar. Está disponível. Pai amado e querido, oh Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro a Ti por cada vida que está ouvindo, Pai. O Senhor sabe como o coração tem ficado preocupado, triste, tem ficado ansioso, medo. Como vou pagar, como vou fazer? Senhor, são tantas as notícias que nós estamos ouvindo. Mas uma coisa eu sei: o Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor há de completar. A Tua palavra diz que até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. O varão perfeito é Jesus. Senhor, alguns são mais espirituais no sentido de ter mais fome e sede, já estão mais tempo caminhando contigo, outros estão começando agora. Não importa, Senhor, é o Senhor que traz, é o Senhor que agrega, é o Senhor que ensina. Como diz a Tua palavra: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebam a palavra, recebam a herança, recebam o poder que há no nome de Jesus, porque um dia você falou: eu te aceito, eu quero, transforma a minha vida, restaura a minha história, muda, retira o que precisa ser retirado, transforma, Deus, transforma e escreve meu nome no livro da vida. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Entendeu? Tremendo? Então, querido, que a graça que tem nos feito passar por esses dias de coronavírus, que o amor de Deus que nos atrai, a gente não entende, mas Ele continua nos amando. Você é especial para Deus. Que a comunhão do Espírito Santo, aquele que habita na tua vida, na minha vida, aquele que nos conduz a toda a verdade, aquele que nos ensina, que mostra o eu, possa estar com cada um de nós e com os nossos queridos, em nome de Jesus. Vão na paz. O Senhor te abençoe e te guarde. E não esqueça, o sangue já foi passado sobre a tua vida e sobre os umbrais da tua casa. Deus te abençoe. Fique com Deus.